começando agora mais um programa Vida e Saúde. Eu quero que você vá muito bem, espero que você vá bem e espero que possa ficar um pouquinho melhor depois de passar uns momentos aqui junto comigo. Hoje o programa está especial e você deve aproveitar. Chama a família aí perto de você ou enquanto você está preparando alguma coisa, quer ouvir, presta bastante atenção porque eu acho que você vai aprender muito hoje. Você sabe que a gente tenta aqui apresentar os 8 remédios naturais, que são recursos que Deus deixou pra gente, para que a gente possa ter mais saúde de maneira bem completa, integral. E hoje a gente vai tratar de um tema que talvez você se pergunte, nossa, isso não está muito relacionado à saúde, mas está totalmente ligado. Quando você pensa em saúde geral, você pensa em saúde física, mental e até espiritual. Porque se a gente tem uma conexão com o nosso Criador, se você exercita a fé, isso também promove saúde. E durante o programa de hoje a gente vai falar de um ritual muito importante que é a Santa Ceia. Eu não sei se você segue alguma religião, não sei se você já participou de alguma Santa Ceia, mas você vai entender a beleza desse ritual que vem sendo praticado já por muito tempo e tem convidado especial para falar sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde. Mas antes eu quero que você reflita comigo em João 15:5. Esse texto da Bíblia diz o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Fica com esse verso no seu coração e pensa que com Cristo você pode alcançar muito mais, você pode voar muito mais alto, muito mais longe. E sem ele, tudo que parece bom, tudo que parece ser seu, pode desaparecer num instante e você vai perder o sentido das coisas. Então é bom estar pertinho de Jesus, pertinho de Cristo. Essa é uma semana especial, muitos estão comemorando já, se preparando para a Semana Santa. Então por isso a gente resolveu fazer um Vida e Saúde especial com esse significado, com esse assunto para você também. Não esquece que você pode acompanhar a gente nas redes sociais e hoje eu vou ensinar uma receitinha bem propícia aqui com o tema, que é o pãozinho da Santa Ceia, aquele pão sem fermento, é hoje aqui no Vida e Saúde. E eu quero apresentar para você quem vai fazer parte do programa, ajudando a gente a entender toda a beleza, o simbolismo da Santa Ceia, que é o pastor Ranieri Salles. Por favor, pastor, bem-vindo. Como vai? Prazer recebê-lo aqui. Prazer. Uma honra, viu? Uma honra. O pastor Ranieri já é conhecido de alguns aqui da TV Novo Tempo, porque já participou de diversas pregações, alguns programas aqui na TV. E pastor, já serviu em várias áreas do Brasil, né, pastor? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra e o prazer de participar com você no seu belo programa, com essa mesa lindíssima. Eu acho que todo mundo vai curtir bastante, ainda mais com esse assunto que é tão importante para a nossa vida. E é inédito aqui no Vida e Saúde, viu, pastor? Legal. Então é uma honra mesmo. Obrigado. Pastor, Santa Ceia, muitas pessoas de diversas denominações praticam, fazem esse ritual de quando em quando. E eu queria que o senhor, de uma maneira assim muito abrangente, dissesse pra gente o que significa a Santa Ceia. A Santa Ceia é um dos ritos estabelecidos no Novo Testamento. O Novo Testamento estabelece 2 grandes e importantes cerimônias que devem ser reproduzidas e repetidas na experiência da igreja cristã. Uma dessas cerimônias é o batismo. Então, ali na Bíblia é orientado que quando uma pessoa tem um encontro com Deus e quer começar uma nova vida com Deus, ela deve dar um testemunho público disso através do batismo. E a outra cerimônia, o outro rito, é exatamente a Santa Ceia, que foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo. A Santa Ceia, ela faz o nosso pensamento voltar lá no Antigo Testamento. Lá na época quando foi instituída a Páscoa, o povo de Deus vivia escravizado no Egito durante muito tempo e Deus operou milagres, coisas extraordinárias para libertá-los. E a Páscoa passou a ser um símbolo dessa libertação e envolvia basicamente uma refeição com pães não fermentados e um cordeiro. Certo. O cordeiro, que precisava ser morto, o sangue do cordeiro devia ser aspergido nos portais das casas. Enfim, é uma história belíssima que está lá no Antigo Testamento. Essa história representava Jesus Cristo, que ainda evidentemente não tinha vindo, não tinha nascido, não tinha vivido nem morrido. O senhor está falando daquela Páscoa, então, lá do Antigo Testamento. Então, começa lá. Quando Jesus vem, Jesus, na verdade, é o cordeiro representado por aquele cordeiro lá do Antigo Testamento, Tanto que
Deus disse, se referindo a Jesus, né? Eis o Cordeiro, aliás, João Batista, né? Se referindo ao Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro. Quando Jesus morre na cruz, então aquela cerimônia passa a perder o significado. Mas Jesus, pouco antes de morrer, eu posso dizer assim, algumas horas antes da sua morte, né? Ele se reúne com os discípulos e ali acontece um dos momentos mais, digamos assim, mais graves, mais se chama introversão, que nós temos relatado na Bíblia. Jesus reúne os discípulos e ali Jesus tem com eles a última ceia. Ele parece que ressignifica a ceia naquela ocasião. Exatamente. Então, ali, a última ceia. Jesus queria incutir na mente e no coração dos discípulos aquilo que estava para acontecer, que seria a sua morte. Jesus já estava prevendo que os discípulos iriam sofrer muito. A morte de Cristo, embora Jesus já tivesse dito para eles várias vezes, de diversas formas, mas eles não conseguiam entender. Eles haviam criado uma imagem de Jesus como sendo o libertador presente, que iria libertá-los do Império Romano. Eles não conseguiam entender que o reino de Deus que Jesus veio estabelecer não era aqui nesse mundo, era um reino espiritual. Então, quando Jesus falava que ia morrer, ia ressuscitar o terceiro dia, eles, era assim, entrava por um ouvido e saía. Não compreendiam, Não compreendiam. Era uma coisa que eles não tinham condição de aceitar. Então, nessa oportunidade, né, algumas horas antes da sua morte, Jesus reúne os discípulos e passa uma lição tremenda para eles. Bom, a Santa Ceia que a gente conhece hoje, acho que o senhor vai explicar mais o passo a passo para a gente daqui a pouquinho, ela envolve vários rituais dentro do grande ritual da Santa Ceia. Tem com vários símbolos, exatamente, né? Um desses símbolos é o pão. E eu quero começar aqui fazendo a receita de hoje, que é o pão. Que legal. Até para o senhor poder explicar para a gente, pastor, o que significa o pão nessa história. Aliás, a Bíblia está cheia de simbolismos com o pão, né? Jesus disse que era o pão da vida. No santuário, no Antigo Testamento também tinha a figura do pão sempre ali presente no santuário. Exatamente. Esse pão que a gente vai fazer aqui hoje é o pão clássico da Santa Ceia, que não leva fermento. A receita, gente, é simples. Olha aí, você tá vendo o pãozinho? Ele é um pão flat, né? Um pão achatado, que leva basicamente farinha, tô usando farinha branca, farinha integral, água, azeite e um pouquinho de sal. Enquanto eu preparo aqui, pastor, você que está assistindo, a gente pode pegar a receita inteira lá no blog, mas não tem muita dificuldade não, gente. É misturar as duas farinhas, ó, tô usando uma branca, meia integral. 6 colheres de azeite, uma pitada de sal e água. Um pouquinho de água gelada. Pastor, por que um pão sem fermento? Bom, primeiro que eu estou lamentando que eu tenho que falar enquanto você faz o pão. Não, você vai aprendendo. Não, mas é porque eu quero aprender a fazer. Não, você E a gente, desde criança eu participo, eu sempre tive aquela vontade de comer mais do que aquele pedacinho que a gente passa na igreja. Quando eu descobri a receita, eu comecei a fazer em casa até com algumas variações e descobri que o pão da Santa Ceia pode ser feito em casa até de outras maneiras, né, pastor? Bem, sem dúvida. E saciando realmente a fome física. Fala do pão. Pois é, qual a importância do pão, né? Quando a gente vai para a Bíblia e para o contexto sociocultural da Bíblia, a gente percebe que o pão é um alimento universal. Então, quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, não poderia haver uma representação melhor. Em todas as civilizações, o pão é um alimento consumido por todas as civilizações em todos os tempos. Sim. É o alimento do rico e do pobre. Então, esse simbolismo é muito forte, né? Tem esse significado. Na Santa Ceia, a igreja cristã prepara esse pão sem o fermento. Por que sem fermento? Porque quando Jesus serviu a ceia, ele distribuiu o pão para os discípulos, ele partiu o pão e disse assim, olha, este é o meu corpo. Então, ao dizer este é o meu corpo, evidentemente, é uma linguagem metafórica. Certo. Não temos absolutamente nenhuma indicação de que o pão em si é de fato, realmente, né, literalmente o corpo de Cristo, não é isso. É uma figura. Uma figura. Este é o meu corpo. Então, para que se represente bem o corpo de Cristo, nós praticamos a preparação do pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento é um símbolo do pecado, né? O fermento, de alguma forma, representa o pecado.
E para representar Cristo, não pode haver nada que represente o pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi completamente sem pecado. Essa é uma característica da pessoa de Cristo, da natureza de Cristo. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado. Ele morreu como pagamento pelos pecados da humanidade, mas ele mesmo não tinha nenhum pecado. Essa é a razão pela qual nós usamos o pão sem fermento. Agora, o pão que é servido lá na igreja, durante o ritual da Santa Ceia, ele é preparado por algumas pessoas, mas ele também passa por um ritual de consagração também, não é um pão simplesmente comprado, colocado ali de qualquer maneira, né, pastor? Tudo é feito com muito, assim como na ceia, talvez na original, com muita reflexão, reverência. Então a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, a serenidade, a solenidade desse simbolismo. Então realmente é muito solene, né? No momento em que Jesus realizou a primeira ceia, foi um momento muito solene, muito grave, né? No entanto, nós não podemos transformar essa solenidade em algo que ela não é. Tá. Então não existe em si, digamos assim, no pão em si que é preparado, na cerimônia que a gente faz na igreja, existe uma oração de consagração. Ótimo. Mas isso não transfere ao pão nenhuma virtude especial. Ótimo. Entendeu? É muito importante isso, porque existe uma tendência geral das pessoas, mesmo dentro do cristianismo, né? Uma tendência relativamente supersticiosa. De mistificar um pouco demais, das coisas, sim. Então, é um simbolismo místico? Porque ele representa Cristo. Certo. Toda essa... mas a consagração que é feita, a preparação, enfim... Eu não vou mistificar os objetos. A solenidade em si não traz nenhuma virtude ao emblema. Tá. Então o pão continua sendo pão, com essa farinha que você está preparando aí. E pastor, como é que ficou? Eu coloquei a medida certinha de azeite, um pouquinho de água e a massa ficou desse jeito. Eu não quero uma massa muito fininha, então eu vou abrir agora. Tem várias técnicas para você abrir essa massa. Você pode abrir entre dois plásticos, facilita bastante, mas é um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, abrindo até ficar numa espessura de mais ou menos 8 milímetros, 5 milímetros. Não tem assim não é... Ele é rústico, digamos, né? Ele não tem uma especificidade, tem que ser assim e pronto. Realmente a única especificação é que não tenha fermento e que se use azeite também, né, pastor? Bom, a parte da receita eu não vou dar muita opinião, não. Vou ficar mais olhando aqui. Olha que maravilha, gente. Eu abri a massa, já tá ótima. Não preciso mais. Vou colocar essa massinha, inclusive vou usar só metade dela aqui, porque minha assadeira é pequenininha. E aí, o pão é repartido. Eu quero te fazer uma pergunta importante sobre a receita. Pois não, vamos lá. Surpreender. Mas, por exemplo, essa porção que você está preparando aí, ela serve quantas pessoas? Vai ser quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos? É uma boa pergunta, porque... Quem vai fazer precisa calcular isso, né? Não, vai depender exatamente, em média, assim, né, pastor? Mas vamos fazer a conta aqui agora Porque eu diria o seguinte, vai depender do tamanho, do quadradinho que eu fizer, entendeu? Mas, em média, eu tô calculando que dá para fazer para umas 40 pessoas aqui. Vou fazer um quadradinho um pouco menor. E eu não fiz aqui, eu tô fazendo só metade, né? Mas, se eu fizer pequenininho assim... Teru, não tenho esse cortador que você tem aí. Tem cortador de pizza? Pode usar. E se não tiver nada, gente, você pode usar uma faca. Só vai fazer um risquinho pra marcar. Olha, eu vou até mostrar aqui pra você. Você vai pegar uma faca e vai fazer só um risquinho, olha, caso você não tenha um cortador. Porque o corte mesmo vai ser quebrado à mão. Era isso que eu ia dizer, é importante, porque faz parte da liturgia que a igreja pratica, né? Sim. Evidentemente não existe nenhuma especificação bíblica de que tem que ser assim, que tem que partir e tal, né? A gente segue mais ou menos a sequência que é dita lá na Bíblia, né? Tomou o pão, o partiu. Então a gente, quando faz a cerimônia na igreja, nós, como parte da cerimônia, os que estão servindo ali, ministrando a cerimônia, partem o pão. Partem o pão. Então quando o pão já vem assim picotado, facilita.
né? E não corre o risco de partir com pedaços muito desiguais. É verdade, não vai ser injusto com ninguém. Ó, mas eu fiz um cálculo bem por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Dá para mais. Desse tamanho assim, dá para servir umas 50, 60 pessoas, pastor. Simples de fazer, né? É simples de fazer, é rápido. Isso aqui vai pro forno, gente, eu vou deixar lá até dourar. Cuidado, porque como a massa é feita basicamente de azeite, um pouquinho só de água, ele tende a tostar rapidinho. Então você pode deixar e ficar de olho, uns 15, 20 minutos no forno a 180 graus. Deve dar já, a gente não quer também um pão tostado, tá? Vai observando aí para ele ficar só douradinho. E eu vou... Como o nosso já está preparado, eu não vou nem... Vou só deixar no forno ali, que já está pré-aquecido, para a gente não perder essa massinha. Ó. Uau. Isso vem para o forno. Agora que o senhor já explicou o que é a Santa Ceia, alguns símbolos dela, eu queria que o senhor explicasse como é que é feito o passo a passo, porque tem o ritual da comida, da bebida, mas também tem um ritual de lavagem dos pés e eu acho que antes disso, ela é uma cerimônia que é feita com muita exame do coração, a gente se prepara para a Santa Ceia mentalmente e também nos relacionamentos, não é, pastor? Exatamente. A Santa Ceia, o que aconteceu ali no cenáculo, né, quando Jesus reuniu os discípulos, aconteceram algumas coisas que no final Jesus disse assim, fazei isso em memória de mim. E é isso que a gente tenta fazer. É uma ordem que Jesus deu que isso seja repetido ao longo da história da igreja. Então a igreja cristã repete aquilo que aconteceu ali. O que foi que aconteceu ali? Um encontro solene, um momento de reflexão, né, muito profunda. A gente não pode esquecer que foi naquele momento que Jesus disse assim, olha, aqui entre vocês há um traidor. Ou seja, Jesus estava convidando os presentes a uma reflexão profunda sobre a sua própria condição. E a prova de que isso aconteceu é de Eles ficaram perguntando. E o interessante assim é que talvez a reação mais humana e mais normal seria assim, será que é o fulano? Eu acho que é o fulano, eu acho que é aquele, eu acho que é o Tiago, eu acho que... Não, a reação deles foi o seguinte, Senhor, será que sou eu? Serei eu? Ou seja, cada um realmente fez uma introspecção pessoal, individual, um autoexame, né? Então, isso aconteceu ali no cenáculo, né? Curiosamente, aquele que seria o traidor, que já havia planejado a traição, já havia negociado a traição de Cristo pelas moedas de prata, para não dar bandeira, né? Já que todo mundo estava perguntando, ele vai e pergunta também, né? Senhor, e será que eu vou ser eu? Aí Jesus disse, você está dizendo. Essa expressão de Cristo, você está dizendo, é uma confirmação de que seria ele. Enfim, outra coisa que aconteceu ali no cenáculo, naquele momento, foi que Jesus queria dar uma lição de humildade para eles, né? Havia uma disputa entre os discípulos sobre qual teria um lugar privilegiado no reino de Deus, né? Ou mesmo diante daquela cena ali, quem sentaria mais perto de Cristo, né? Isso significaria prestígio. Certo. Né? Aí Jesus diz algumas coisas interessantes, né? Jesus diz quem é o mais importante? É quem serve ou é quem é servido? Né? E aí Jesus faz uma coisa surpreendente, né? Jesus se dispõe a lavar os pés dos discípulos. Essa era uma prática que uma pessoa, quando recebia alguém, um visitante em casa, designava um servo para lavar os pés. As pessoas andavam a pé muito. Exatamente. Inclusive a gente trouxe aqui só para simbolizar, esse não é para lavar os pés, nas igrejas eles lavam em bacias, mas a gente, tudo que é preparado na Santa Ceia faz a gente realmente pensar e analisar a nossa vida, né? Esse ritual na Santa Ceia não foi realizado por nenhum servo. Interessante. Exatamente. Então Jesus vai lá e ele se oferece para lavar os pés dos discípulos, né? Então, tudo isso, no final Jesus disse assim, fazer isto em memória de mim. Então, muitas igrejas cristãs, dentre elas a Igreja Adventista, pratica, juntamente com a cerimônia da Santa Ceia, pratica também o lava-pés. Porque o lava-pés aconteceu ali e a ordem de Cristo envolve o lava-pés, né? Então, a gente é avisado que vai haver o ritual da Santa Ceia, a cerimônia da Santa Ceia com um pouco de antecedência, para que a gente faça esse exame do coração. No dia, normalmente é feito o ritual do lava-pés, onde uns lavam os pés dos outros. Exatamente, que é um símbolo, evidentemente ninguém vai com o pé sujo para ser lavado, mas, claro, mas é uma lição de humildade, né? Você sentar diante de uma pessoa e lavar os pés dessa pessoa é uma indicação de humildade. Sim. Especialmente
se trata de alguém com quem você tem alguma diferença. É uma oportunidade, então, hein, pastor? É a grande oportunidade, né, de você exercer o cristianismo real. Né, amar os vossos inimigos, amar os vossos inimigos. Né, e depois, pode falar. Não, ou seja, é uma tremenda oportunidade que Deus nos dá para superar mágoas, superar ressentimentos, superar inimizades. Perdoar, buscar o perdão, pedir o perdão. Então, é uma dose, é uma overdose de humildade. E como isso é bom para a vida cristã, né? Como isso faz bem para a gente, ao contrário do que o mundo ensina, né? De que você tem que proteger, porque o meu orgulho ferido e tal. As pessoas vivem defendendo o seu orgulho, né? Os seus direitos, quando na verdade o que traz paz ao coração é a humildade. É servir o outro, é fazer o bem para o outro. Reconhecer que errou. É eu chegar para você, olha, desculpa, sabe, aquela vez lá eu estava errado. Né? É buscar essa reconciliação. Então, isso faz muito bem para a gente. Isso é, em si, um alimento espiritual. E traz saúde, pastor. E aí, depois de você praticar a humildade no simbolismo, nas ações, no exame do coração, a gente parte para uma outra parte da cerimônia, que é, então, comer o pão e beber o suco de uva. Por favor, senta aqui, pastor, que a gente está com uma mesa tão bonita preparada. E as igrejas fazem realmente mais simples, mais arrojado, mas elas normalmente fazem alguma preparação, alguma organização especial para essa cerimônia. Sim, eu tenho visto os mais diferentes tipos de arranjos, há lugar para criatividade. A gente orienta que não haja excesso de criatividade. Até pelo espírito da... Para não tirar a solenidade, né? Não vou colocar aqui diante dessa mesa um monte de faixa, fumacinha saindo e tal. Tira a solenidade, o objetivo não é esse. Mas, por exemplo, essa mesa está belíssima, está lindíssima, super representativa. E é a oportunidade de fazer o que Jesus disse, né? Que todos compartilhem do pão e do vinho. Pastor, nessa hora da Santa Ceia, eu sempre tenho assim um misto de sensação, de tristeza pelo sacrifício, pela dor que Jesus passou. E se você já participou da Santa Ceia antes, sabe do que eu estou falando? E ao mesmo tempo uma sensação de gratidão, porque é através desse sacrifício dele que eu tenho a oportunidade, que eu tenho a chance de herdar a vida eterna e de passar o resto da eternidade com ele. Exatamente. Uma coisa que às vezes me incomoda em alguns lugares, algumas igrejas, algumas comunidades, é que se faz da ceia uma cerimônia lúgubre, quase fúnebre. Né? Então, muito triste, severa. Quando, na verdade, isso aqui, embora represente o momento mais dramático da história do universo, que foi a morte de Cristo, né? Jesus morrendo na cruz, o seu corpo foi partido, né? Isso que representa partir o pão, partir o corpo de Cristo, né? O seu sangue foi derramado, é isso que representa o suco da uva aqui, chamado de vinho, mas a palavra vinho na Bíblia tanto representa o vinho fermentado alcoólico como o puro suco da uva. Nós temos indícios convincentes de que se trata de um suco puro da uva sem fermento. Certo. Como já disse, assim como o pão sem fermento, o vinho tem que ser sem fermento porque representam o corpo e o sangue de Cristo. E o fermento é símbolo de pecado. Então, aquele momento é o momento mais dramático, mais grave da história do universo, a morte de Jesus Cristo na cruz. Mas aquele momento é o momento em que Deus sela a conquista, né, sobre o inimigo e realmente faz o pagamento pelos pecados da humanidade. Ou seja, é o evento que conquista a nossa salvação. Graças a Deus. Então, para a gente, essa cerimônia, ela tem que ser uma celebração. É uma celebração, entendeu? Então a gente faz com toda solenidade, mas tem que fazer com um sorriso no rosto, sabe? Tem que fazer com os olhos brilhando, tem que fazer louvando a Deus, porque, puxa vida, Jesus pagou o preço. Sim. Né? Então esse é o sentido real, né, dessa cerimônia. E tem muita dúvida, pastor, sobre quem será que pode participar da Santa Ceia. Tem gente que acha que todo mundo pode, tem gente que acha que só as pessoas batizadas podem. Qual é a sua opinião sobre isso? Ok, então eu vou dizer alguma coisa aqui para reflexão, né? Naquele dia, né, naquele evento em que Jesus serviu a ceia, né, que Jesus se dispôs a lavar os pés aos discípulos, né? E aí Pedro, você conhece Pedro na Bíblia, ele era muito impulsivo, ele concordava, ele discordava, ele falava, enfim, ele se negou que Jesus lavasse os seus pés. Né? Aí Jesus queria mostrar para ele que, Pedro, né, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro já vai para o outro extremo, né? Não, então me lava logo me dá um banho. As mãos e a cabeça, me dá um banho logo. Aí Jesus disse, não, porque já fostes lavados.
já fostes lavado. Ou seja, a cerimônia que acontece, quando Jesus diz já foste lavado, significa assim, você já foi batizado, você já foi banhado através do batismo, então não precisa mais. Então, estritamente falando, do ponto de vista teológico, a Santa Ceia, ela serve também como uma reconfirmação do batismo. Então, o pleno significado da participação na ceia se dá na experiência de pessoas que já foram batizadas. Tá. Né? Que tem uma compreensão do que tudo isso significa de verdade. Já passaram pela experiência do batismo, já têm um compromisso com Deus e agora estão renovando essa experiência. No entanto, não temos nenhum instrumento para proibir quem quer que seja de participar. Tá. Então, eu diria, na maior parte das denominações cristãs, inclusive na Igreja Adventista, esta é uma cerimônia aberta. Tá. Então, a pessoa chegou, entendeu, representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e ela diz assim, não, eu quero ter uma participação. Sim, nada impede. Nada impede. É um erro, às vezes, alguém da igreja tentar impedir alguém de participar porque não foi batizado, ou porque é uma pessoa que talvez não tenha um compromisso muito grande com a igreja. Não, nada disso deve ser impedido. Tá bem claro, tá bem claro. Eu quero agradecer, pastor, a sua participação aqui no Vida e Saúde de hoje. Você que está assistindo a gente, que de repente ficou com vontade de fazer parte dessa cerimônia, você pode acessar o site encontreumaigreja.com.br e você pode achar uma igreja adventista, diga lá para a recepcionista, para o representante, para o pastor que estiver ali, que você quer tomar a Santa Ceia. Então logo você compreende o sentido, o significado belo e real que a Santa Ceia pode trazer a você. Pastor, obrigada. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando o seu ministério e obrigada pelos esclarecimentos aqui. Acho que foi muito válido a sua participação e prazer enorme, uma honra ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, a honra toda minha, um grande prazer. Tá joia. Um grande abraço para você, até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho.